Olá, voltamos com o programa de entrevista da TV Web Luz e o tema de hoje é resiliência e doutrina espírita. O que é resiliência? Que palavra é essa tão pouco usada e conhecida? O que significa? Resiliência é uma palavra utilizada na física. É dado o nome àquele objeto que se adapta a uma determinada pressão e quando essa pressão termina ele volta à forma normal. Como podemos aplicar resiliência na nossa vida? E a doutrina espírita? Para explicar isso, trouxemos mais uma vez como convidado, que é sempre bem-vindo, Edson Figueiredo de Abreu, presidente do Grupo Espírita Manuel Bento e orador espírita. Seja bem-vindo, Edson. Obrigado. Edson, defina a palavra resiliência. A palavra, como você já colocou, ela surgiu na física, né? O primeiro que usou essa palavra foi Thomas Jung. Ele era um físico inglês. Em 1807, ele estava fazendo experiências com materiais. E essa questão que você até colocou da flexibilidade do material, né, ser resistente ao ponto de não se romper. E então isso é aplicado na física, por exemplo, vamos pegar um exemplo de materiais, né, o ferro e o aço. O ferro ele é resistente, mas ele chega a uma determinada pressão que ele sofre, ou um tipo de esquentamento, por exemplo, né, e ele se rompe. Já o aço não, o aço ele é resistente, ele resiste mais que o ferro. Então, por exemplo, uma mola. A mola ela tem aquela capacidade de sofrer a pressão e quando ela perde a pressão, ela volta ao seu estado normal. Então, isso é usado na física. Depois de um tempo, a psicologia moderna passou a utilizar a resiliência como um termo para, não é bem empunhar, mas exemplificar aquelas pessoas que são flexíveis. Trazendo isso para a vida pessoal daquele as pessoas paciente. Que passam por pressões, que passam por situações, mas não se rompem, não se quebram, não se danificam, não adquirem problemas. Então a pessoa resiliente em termos da psicologia é aquela pessoa que é flexível, ela suporta as pressões, ela sofre as consequências e às vezes sai até melhor daquela situação. Edson, então qual que é a diferença de resiliência e resistência? É justamente isso. Às vezes, você diferencia uma pessoa resiliente de uma pessoa resistente pelos sentimentos dela. Uma pessoa resistente é aquela que ela vai suportar as situações, as coisas, mas ela vai guardar rancor, ela pode guardar culpa, ela pode guardar mágoa. Ela está resistindo, ela não está aprendendo nada com aquilo. Ela está sofrendo, na verdade. A pessoa resiliente, ela sofre, ela vai enfrentar as situações, pode até passar por momentos de culpa, de mágoa, mas ela vai suplantar isso, ao ponto de se transformar. Sair melhor até, às vezes, do que antes do problema. E isso tem tudo a ver com a doutrina espírita, porque depois a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Edson, você deu uma palestra sobre esse tema resiliência e familiares. Você citou o filme Divertidamente. Qual que é a semelhança? Por que você citou esse filme na sua palestra? Interessante, porque eu fui buscar exemplos, é lógico. Depois eu posso até falar de alguns personagens aí, né? Eu fui buscar exemplos. E eu gostei muito desse filme. Bom, primeiro porque a palestra ela foi voltada para os pais. Né? O objetivo dessa palestra era os pais entenderem essa questão da resiliência e de que forma eles podem aplicar isso nos seus familiares, nos seus filhos. E o filme Divertidamente, ele é um filme interessante porque ele mostra a história da Riley, né, a menina, a jovenzinha que passa por um processo todo de transformação. Ela é retirada lá do seio da onde ela mora, numa cidadezinha tranquila, ela tem toda a sua infraestrutura, os amigos, ela tem toda uma base, e vão junto com os pais para São Francisco, né? É São Francisco? Não lembro direito, mas é São Francisco, e ali, numa nova vida, numa nova situação, ela não consegue se adaptar. Ela entra em parafuso. Né? E, interessante desse filme, eu não vou contar muito o filme, porque senão... Mas o interessante é que o filme trata de emoções, tá certo? E ela entra em parafuso e as emoções dela entram numa confusão danada e acabam descobrindo que é na tristeza, ou seja, nos momentos complicados, que as famílias e as pessoas mais se unem.
Então eu usei justamente esse filme para mostrar para os pais que eles não podem deixar os filhos não sofrerem as situações. Pelo contrário, os filhos têm que passar por situações, mas eles têm que entender, ou saber, ou ter a segurança de saber que os pais estão ali presentes para apoiá-los. É assim que o filho vai se tornar resiliente, enfrentando as situações, enfrentando inclusive esses problemas e emoções, as suas emoções, mas sabendo que os pais estão lá para apoiá-los. E como que trazer isso para esse jovem? Porque a situação para os pais também não é fácil, né? Também deixou tudo para trás. E como fazer com que o jovem, como conversar com o jovem, deixar essa situação bem claro também. É importante que o jovem saiba dessa mudança, saiba o que está acontecendo também para os pais, que é difícil. Claro, você está falando mais uma vez do filme, né? Sim, Porque sim. no filme, os pais acabam, depois que a menina entra em parafuso e ela acaba conversando com os pais, eles acabam dizendo para ela que eles também estão sofrendo. Isso é importante trazer para a vida, na realidade? Claro. Os pais tentam evitar ao máximo que os filhos passem por situações difíceis e, às vezes, os pais evitam que os filhos saibam dos próprios problemas dos pais. Mas, na realidade, os filhos só vão aprender e só vão entender as coisas se eles tiverem esse tipo de diálogo mais franco, mais aberto no lar, onde eles percebam que os pais também sofrem, que os pais passam por dificuldades. Porque é ali que eles vão encontrar o rumo deles, o caminho deles, a força para eles seguirem adiante, entendeu? Então, o grande erro dos pais é justamente esse, é tentar evitar que os filhos sofram ou que não passem pelos problemas. Tá certo? Acreditando que estão protegendo os filhos. Isso, e na verdade eles estão criando uma situação onde os filhos, às vezes, não encontram caminhos, né, para buscar ali a sua... no momento de incerteza, no momento de sofrimento, encontrar um caminho. Então é importante que na família, exista esse diálogo, existam essas conversas francas sobre as coisas mesmo da família. E como criar os filhos, trazendo essa base de resistência, essa resiliência dentro da educação familiar? Um dos caminhos é esse, é ter esse diálogo franco, existir todo um contexto familiar mesmo, do tipo... hoje em dia está muito complicada a comunicação, né? Está complicada essa questão dos filhos sentirem a família, você não vê mais as histórias de família sendo contadas. Então é importante que exista um ambiente onde o filho ele sinta fazer parte de algo grandioso. Então, a história das famílias, os avós, às vezes até um local especial, onde a família costuma passar algumas coisas, uma casa da praia, ou um parque, sabe? Coisas que fazem com que a família estejam juntas decidindo coisas. Decidindo situações em conjunto, um problema de um filho, ou um problema da mãe, ou um problema do próprio pai. Haver um diálogo franco para que haja essa compreensão maior de como participar. O problema é que os pais acham que os filhos são inferiores a eles. Não vão compreender o problema naquele momento. E às vezes, como espíritas que nós somos, nós sabemos que os nossos filhos, às vezes, podem ser até um espírito superior a nós. Mais velho, mais inteligente, com maior capacidade, com maior experiência. E nós não damos essa oportunidade para eles. Entendeu? Edson, resiliência à doutrina espírita. Qual é a semelhança? Por que resiliência à doutrina espírita? Porque o simples fato de estarmos reencarnados, qual é? Por que o espírito reencarna? Não é para continuar sendo o mesmo. E ele também não reencarna para não sofrer situações. Pelo contrário, ele reencarna para vivenciar situações que vão transformá-lo, que vão fazer com que ele se melhore, que ele seja um espírito diferente do que quando ele entrou na vida. Tá certo? Então, a própria doutrina espírita em si, o estudo dela, mostra isso. Que a doutrina espírita e resiliência tem tudo a ver. Na verdade, um complementa o outro, né? Se a gente for pensar dessa forma. Tá certo? Se você pensar que ao reencarnar você planeja a sua vida, e que diariamente você revê isso durante o sono,
nós não podemos esquecer que as vivências, as dificuldades é que vão transformar o espírito. E não ele se isentar delas. Então veja, Liz, o espírito, antes de reencarnar, nós sabemos que ele faz todo um planejamento, tá certo? Ele vê quais são as suas necessidades, ele percebe o que ele precisa se desenvolver, o que ele precisa enfrentar para poder se transformar. E a resiliência é isso, né? É você passar pelas situações para se transformar. Transformar, moralmente. Isso. Então, ele faz todo esse planejamento e reencarna. Ora, ele chega aqui, os pais tentam evitar que ele passe pelas situações. É justamente ao contrário, os pais têm que acompanhar, deixar os filhos vivenciarem e ir acompanhando. Uma vez me fizeram uma pergunta, mas espera aí, se o espírito planeja, por que a gente então, o espírito fica sofrendo, ele pede para sofrer? Ora, lógico que todo esse planejamento é feito antes com base numa consciência que o espírito tem muito mais ampla do que nós temos agora. Porque o personagem de hoje encarnado, ele tem uma vida baseada na sua ideia de encarne atual. Mas ele tem todo um histórico para trás. Quando o espírito toma uma decisão de reencarnar para sofrer determinadas coisas, é que o termo sofrer, né, ele dá a entender que é coisa ruim, mas não, ele vai passar por situações para ele se transformar, então, para ele ser melhor. Situações necessárias, sim, para que ele possa porque evoluir. Ele escolheu. Aí fala, bom, mas nem tudo que o espírito escolhe acontece. Por quê? Porque ele vai reencarnar, ele vai ter vivências, né? Ele vai ter situações onde ele vai se interrelacionar e outras vão surgir. Só que a gente esquece que o espírito toda noite sai do corpo e ele é retroalimentado. Ele se reorganiza, se redireciona nas suas necessidades. Baseado o quê? Naquilo que ele está vivenciando no momento. Então a gente não pode nunca esquecer disso. Somos espíritos. E o espírito está aqui para se transformar. Eu diria, para se tornar resiliente. Não resistente. Entendeu? Diante das dificuldades da vida, é difícil compreender e aceitar que viemos para sofrer e aprender a lidar com essa situação para ser melhor. Como fazer com que a outra pessoa compreenda isso, aquela que está passando por dificuldade? Porque diante desses problemas, muitos buscam outras saídas acreditando ser mais fáceis, mas acaba agravando a vida ou até tomando decisões egoístas, como suicídio. Como fazer com que a outra pessoa entenda a importância de ser resiliente, de conseguir suportar esse problema? Eu acho que falta estudo espírita, né? Falta conhecimento da continuidade da vida, do fato de você já ter tido outras existências, saber por que estamos aqui. Ninguém nasceu por acaso, ninguém nasceu de um sorteio, né? Ninguém caiu no mundo de paraquedas. Existe toda uma razão. Então, falta esse entendimento, até mesmo para nós espíritas. Eu falo isso porque nós somos espíritas e a gente não quer sofrer, a gente não quer evitar as coisas. Quando, na verdade, não é esse o objetivo. Lógico, eu não estou fazendo apologia aqui ao sofrimento, não é isso. O que eu estou tentando mostrar é que se você parar para pensar, Elis, e todo espírita que é um pouco mais experiente parar para pensar, ele vai ver que o seguinte, ele foi trazido para a doutrina espírita pela dor, a grande maioria das pessoas, aí eles passaram por todo um processo de reprogramação mental, de reentendimento, né, da sua situação como espíritos, e continuam sofrendo. As mesmas coisas, talvez. Só que agora, a forma como eles encaram o sofrimento é que é diferente. Ou seja, vai falar assim, o espírita não sofre? Sofre e sofre muito. O espírita, né, sofre muito. Porém, ele encara o sofrimento de forma diferente dos demais. Porque ele entende que aquilo ali é todo um processo de desenvolvimento para ele. Ele não vai se tornar resistente, ele vai se tornar resiliente com esse entendimento. Tá certo? Por isso que eu digo que resiliência tem tudo a ver com doutrina espírita, nesse sentido. Dê exemplos de personagens resilientes. Bom, primeiro o que eu queria dizer é o seguinte, que o próprio Jesus já disse, né, que nem um fio de cabelo cai sem que Deus permita. E até os nossos fios de cabelo estão contados. Então por que a gente está vivenciando as coisas? Né? Deus está sob o controle. Não estamos largados, não estamos abandonados.
E segundo, eu gosto de dois personagens que eu acho que tem tudo a ver com resiliência. O primeiro deles é o Paulo de Tarso. Do livro Paulo e Estevão. Não, o próprio apóstolo Paulo, né? Tem a ver com o livro, mas sim, a história sim, dele é interessante. Uhum. Porque, primeiro, ele era Saulo. Saulo, o perseguidor dos cristãos. Não é isso? Isso. Depois ele tem toda aquela experiência mediúnica, né, na entrada de Damasco, onde o personagem, onde ele vê Jesus ali dentro de um sol, né? E ali é um momento de choque para ele. É um momento em que ele tem que... As emoções dele vêm todas, mais ou menos como a Riley do filme, né? As emoções dele vêm à tona e ele tem que tomar decisões. Tá certo? E aí ele passa por todo um processo de reprogramação. Você acha que ele não sofreu com isso? Porque, olha, ele teve que largar os pais o abandonaram, mudou o nome de Saulo para Paulo, foi perseguido pelos próprios... Os próprios cristãos não aceitavam Paulo. Tá certo? Porque ele era perseguidor. E ele, com tudo isso, se transformou. Ele manteve, ele foi resistente, porém foi resiliente. Então eu gosto muito do Paulo como um exemplo de resiliência. Um outro personagem que não é bíblico, vamos assim dizer, que é mais atual, é o Nelson Mandela. Peguem a história do Nelson Mandela. Né? Uma pessoa que lutava contra o apartheid, na África do Sul, foi preso, né? de uma forma, eu diria que até violenta, ficou 28 anos preso. E não foi uma prisão simples, teve muitos momentos da vida dele que ele ficava na solitária e tal. E ofereceram várias vezes para ele a liberdade, diminuição da pena, se ele abrisse mão do... Né? Porque ele lutava pela liberdade. Isso. E aí ele foi se mantendo, 28 anos preso, consegue a liberdade, foi em 1990, mais ou menos, que eu acho que ele foi livre. E em 94 ele foi eleito presidente da África do Sul. Acho que tem maior exemplo de resiliência do que esse personagem. Eu admiro demais a história desse homem. Então eu fico imaginando que espírito é esse, baseado naquilo que a gente estava falando, que se programou, olha que interessante, esse espírito se programou para vir para essa vida e sofrer uma situação como essa. E, como eu falava aqui também, toda noite ele era retroalimentado. Porque imagina, ficar 28 anos numa prisão. Metade deles em uma solitária, não, então, né? O objetivo que ele enlouquecesse. E retroalimentando esse processo aí. E no fim virou um exemplo para a humanidade. Né? Eu acho a história dele fantástica. Se tem um exemplo de resiliência, é essa daí, tá certo? No que a doutrina espírita pode nos auxiliar? Eu acho que ela pode auxiliar em muito as pessoas a compreenderem que aquilo, primeiro, que nós não estamos largados, que existe, para tudo existe uma razão, e essa razão, ela não é uma razão ruim. O espírita tem a mania de achar que tudo é karma. Primeiro que a palavra karma não é espírita. O Kardec nunca usou essa palavra. É causa e efeito. Tá certo? Ação e reação. Então, tudo existe uma razão, e essa razão ela não é ruim, ela é uma razão positiva. Nós temos que entender que tudo que acontece para nós, mesmo as coisas que a gente considera ruins, elas têm um efeito positivo para o espírito. Ela pode ser ruim fisicamente falando, ela pode ser ruim materialmente falando, mas para o espírito é um momento de transformação, de elevação, de engrandecimento do espírito. A pessoa que compreende a importância da resiliência, ela consegue, em sociedade, viver melhor? Claro, com certeza, ela se torna mais jovial, né? Ela passa a ser exemplo. Olha o exemplo aí do Mandela, né? Você vê o Mandela, ele está sempre sorrindo, está sempre... Tá certo? Então, é isso. Edson, suas definições. Estamos terminando, um assunto bastante interessante. É um prazer tê-la aqui conosco. Suas definições. Eu acho que nós temos que entender, inclusive nós espíritas, a gente esquece que somos espíritos.
Tem muito espírita que esquece que é espírito, tá certo? Então, como espíritos, nós temos que buscar isso. Lógico, o ser humano ele pode se afastar, tentar mudar ou se afastar dos sofrimentos. É natural isso. Mas não encarar as situações difíceis como sofrimento, como castigo, ou porque Deus veio. Não. Tudo faz parte de um planejamento. Tudo tem um sentido buscando a elevação do espírito. Ele se tornar melhor. Então, não guardar culpas, não guardar rancores, não guardar mágoas, é um tremendo de um processo de transformação do ser espírita, que na verdade é um espírito. E somos todos nós. É isso aí. Muito obrigada. Obrigado. Quem quiser entrar em contato com você, você quer deixar um e-mail? O e-mail é Edson. Endereço do Grupo Espírita Manuel Bento. O Grupo Espírita Manuel Bento é www.gemb.com.br. Meu e-mail é edson@gemb.com.br. Vou ter prazer em responder aí as questões que foram colocadas. Muito obrigada, Edson. Eu que agradeço. Mais um programa de entrevista termina. E se você quiser mandar perguntas, sugestões ou até indicar um palestrante ou um assunto, é só mandar um e-mail para a TV Web Luz ou curtir a nossa página no Facebook e assistir os nossos vídeos no YouTube. Se quiser ver a palestra também, eu posso ir lá fazer na sua casa. Obrigada.